Nessa oportunidade, eu gostaria de falar com você sobre a escolástica. O que foi a escolástica? O que foi o escolasticismo? A escolástica vem do latim escola e também do termo grego skolé, que significa, em termos simples, né, um lugar onde as pessoas se reúnem para se devotarem aos estudos. E a escolástica, como movimento, se refere então à produção filosófica que aconteceu na Idade Média entre os séculos IX e o século XV depois de Cristo. Então a escolástica, né, era a filosofia e a teologia que eram ensinadas nas escolas medievais. Bem, entre historiadores da igreja e os próprios teólogos históricos, não há uma unanimidade a respeito da própria definição exata do que foi o escolasticismo, e nem sequer existe unanimidade sobre as características universais do que foi o escolasticismo. Mas há uma ideia geral em que há uma certa unanimidade em relação ao que foi o escolasticismo, porque a maioria desses historiadores da igreja e teólogos historiadores, eles concordariam em afirmar que o escolasticismo foi basicamente um movimento teológico e filosófico que buscou demonstrar metodologicamente e filosoficamente que a teologia cristã é essencialmente racional e coerente, evidentemente, tomando o contexto da Europa medieval. Então, a escolástica, ela é basicamente caracterizada por uma maior valorização da filosofia aristotélica e do conhecimento científico que Aristóteles havia defendido na antiguidade. Então, no auge do movimento escolástico, do escolasticismo, principalmente do século XIII, né, as obras de Aristóteles, elas foram redescobertas, por exemplo, pelos árabes e foram traduzidas para o latim. O início da escolástica é marcado ainda por uma influência platônica, né? Mas o auge dela foi então essa redescoberta das obras de Aristóteles e a posterior tradução delas para o latim. O Roger Olson, ele diz o seguinte: à medida que a filosofia de Aristóteles foi redescoberta nas universidades islâmicas e cristãs da Europa, os teólogos escolásticos esforçaram-se para demonstrar a compatibilidade inerente das ideias dos principais dos filósofos com as verdades do cristianismo. Então, a tentativa dos escolásticos, né, foi demonstrar a compatibilidade existente entre o pensamento filosófico e a teologia cristã, a doutrina ou as verdades cristãs defendida por esses teólogos. Então, esse período escolástico, ele vai sofrer também uma grande influência dos árabes, porque eles haviam migrado para o território da Península Hispânica, né, por volta do século VII, e a partir dessa expansão árabe ocorrida ali na Europa, né, eles ocuparam também uma parte da Península Ibérica. Então, os árabes, nesse processo expansionista, eles levaram com eles as traduções das obras de Aristóteles. Um exemplo de influência de filósofos árabes é o próprio Averroes, que ele foi, digamos, um filósofo de grande importância ali no século XII, e ele teceu comentários muito eruditos, né, sobre
a filosofia, sobre a obra de Aristóteles, e esses comentários, esse trabalho do Averroes, ele acaba influenciando os filósofos cristãos, né, do período tomista. Né? São Tomás de Aquino é um exemplo de pessoa que sofreu influência, né, dos escritos de Averroes. E o Roger Olson ele vai falar novamente dizendo o seguinte, que todos os escolásticos medievais atribuíam, né, altíssimo valor à lógica, né? Nenhuma afirmação ou proposição ilógica poderia ser considerada verdadeira. A lógica era a ferramenta básica da teologia para se chegar às respostas corretas de todas as perguntas concebíveis e eliminar as respostas falsas. Então, todos os escolásticos admitiam que a lógica era uma dádiva de Deus para a mente que se conectava ao mundo e ao próprio Deus. Quando nós falamos de escolástica, nós temos que olhar que a escolástica, ela, por ser um período bastante longo, né, ela é possível nós dividirmos ou falarmos de 3 momentos do escolasticismo. O primeiro momento seria denominado de a primeira escolástica. Temos ali alguns representantes importantes, mas o principal deles foi Santo Anselmo de Cantuária, né, que foi o pai da escolástica. Ele nasce por volta de 1033 e morre por volta de 1109. Então, o Anselmo ele procura fazer uma distinção quando ele fala sobre a existência de Deus e a natureza de Deus. Para ele, há uma diferença muito grande entre você falar de Deus, né, da existência de Deus, e você falar da natureza de Deus. E aí Anselmo, nas suas obras, né, ele vai elaborar uma teoria muito abrangente acerca da existência de Deus, que ele denomina, né, que foi denominada de as provas a posteriori da existência de Deus, e ele aponta pelo menos 4, onde a primeira derivava ou deriva da consideração de que cada qual tende a se apoderar das coisas que julga boas. A segunda deriva da ideia de grandeza, não espacial, mas qualitativa. A terceira não deriva de um aspecto particular da realidade, ou seja, bondade ou grandeza, mas do ser simplesmente. E essa terceira, a prova a posteriori, né, Anselmo ele vai dizer que tudo aquilo que existe, existe em virtude de alguma coisa ou em virtude de nada. Mas nada existe em virtude de nada. Isto é, do nada não provém nada. Assim, ou se admite que a existência do ser em virtude do qual as coisas existem, ou nada existe. Mas como existe algo, então ele vai dizer que existe um ser supremo. E a quarta prova, ela deriva da constatação de graus de perfeição. Então ela apoia-se sobre a hierarquia dos seres e exige que exista uma perfeição primeira e absoluta. Então há um processo, digamos, regressivo no sentido de buscar essa perfeição absoluta. E aí, Anselmo também, ele vai elaborar, né, e apresentar uma prova a priori, né, da existência de Deus, que é o argumento ontológico de Anselmo, que nós não vamos adentrar aqui. Nós temos ainda a alta escolástica, que tem como seu principal representante São Tomás de Aquino. E aí São Tomás de Aquino, ele, digamos, o principal argumento dele, porque a obra dele é vastíssima, seria, digamos, muito difícil nós fazermos uma abordagem, né, exaustiva ou minimamente razoável sobre tudo que São Tomás de Aquino produziu, mas ele vai elaborar um argumento que é conhecido como o argumento das 5 vias para provar a existência de Deus. O que seriam, então, essas 5 vias
proposta por São Tomás de Aquino. Bem, a primeira via seria que ele chama de via do movimento. No que consiste? Nós temos três premissas, né, e uma conclusão. A primeira premissa diz que no mundo algumas coisas são movidas. A segunda premissa afirma que tudo o que é movido por outro. E a terceira diz que não se pode preceder até o infinito nos moventes imovidos. Logo, é necessário um primeiro motor que, segundo ele, é Deus. A segunda via é chamada de via da causalidade eficiente. Então, para ele, a primeira premissa diz que no mundo todas as coisas têm uma causa eficiente. A segunda premissa afirma nada pode ser a causa eficiente de si mesmo. A terceira afirma que não é possível que se proceda até o infinito nas causas eficientes. Logo, existe uma causa primeira eficiente, que é Deus. Então, Deus seria a causa eficiente de todas as coisas. A segunda é a via da contingência. Então, no mundo há coisas contingentes que existem, mas não poderiam existir. Mas é preciso que algo seja necessário entre as coisas. Não é possível que se proceda ao infinito nas coisas necessárias, logo, existe um primeiro necessário, ou um ser necessário, que é Deus. A quarta via é a via dos graus da perfeição. No mundo, as coisas têm diferentes graus de perfeição. Os graus de perfeição atribuem-se em relação à proximidade do grau máximo. O grau máximo de um gênero é a causa de todas as coisas desse gênero. Logo, há algo que é a causa da existência para todas as coisas, que é Deus. Por último, nós temos a via do finalismo, ou governo das coisas, ou finalidade do ser. A primeira premissa afirma que no mundo algumas coisas operam por causa de um fim. Essas coisas não atingem o fim por acaso. Estas coisas não tendem para um fim a não ser que estejam sendo obrigadas por algo inteligente. Logo, existe algo inteligente, que é Deus, que dirige as coisas para um fim. Então esse é o argumento de Tomás de Aquino sobre as 5 vias que levam a Deus. E ele é o principal representante, então, da alta escolástica. E aí nós temos aquilo que ficou conhecido como a escolástica posterior, que o principal representante é o Guilherme de Ockham, que nasceu por volta de 1290 e faleceu em 1349. A história de Ockham é uma história bastante interessante que nós não vamos adentrar aqui, eu só quero fazer algumas considerações rápidas, né, sobre o principal legado, então, desse pensador. Então, o Guilherme de Ockham, ele defendia a independência, né, da fé em relação à razão. Por quê? Porque ele percebia a fragilidade teórica no sentido quando se tenta harmonizar a fé e a razão. Então ele diz que a fé é independente da razão, do mesmo modo que a razão é independente da fé, porque há uma fragilidade na tentativa de se harmonizar esses dois polos. Então, segundo ele, né, segundo Guilherme de Ockham, os artigos de fé não são princípios de demonstração nem conclusões, e nem mesmo prováveis, já que parecem falsos para todos, ou para a maioria ou para os sábios. Entendendo por sábios os que se entregam à razão natural, já que só de tal modo se entende o sábio na ciência e na filosofia. Então perceba que ele procura fazer uma distinção entre aqueles que fazem defesa da fé e aqueles que fazem defesa, digamos, do conhecimento racional ou científico. Então, ele procura, né, afastar essa tentativa de conciliar a fé e a razão, porque ele vê isso como algo impossível, e essa tentativa, então, ela é muito frágil. Então, na visão do Guilherme de Ockham, né, as verdades da fé, elas não são evidentes por elas mesmas,
como os princípios da demonstração. Então, as verdades da fé, elas não são demonstráveis como as conclusões da própria demonstração, e elas também não são prováveis porque elas parecem falsas para aqueles que servem à razão natural. Então, evidentemente que o Guilherme Bioca, ele vai ter alguns problemas sérios com a igreja e ele vai despertar a fúria do Papa em decorrência desse seu posicionamento. É evidente que existem muitos outros filósofos e teólogos do escolasticismo, nós poderíamos falar do Pedro Abelardo, poderíamos falar de muitos outros, mas esses três são os principais representantes de cada um desses momentos da escolástica. Eu espero que você tenha gostado desse assunto, né? E não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. Um forte abraço.